Que atmosfera agradável, né? De louvor, de adoração a Deus e a certeza de que Ele está aqui conosco. E eu espero que você tenha essa certeza bem firme em seu coração. Porque você não veio aqui à toa, sabe? Mesmo que você não soubesse, mas Deus já tinha um plano para que você viesse aqui hoje. E eu tenho certeza que aquilo que será repartido com você da palavra de Deus vai de alguma forma alcançar a sua vida e ser poderoso para transformar o seu coração. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Eu gosto desse texto e eu fiquei nas últimas 2 semanas lendo e pensando nele, porque é um texto onde Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, ele se coloca de forma muito vulnerável. E eu gosto disso, porque às vezes nós projetamos uma confiança, projetamos alguma coisa que às vezes de fato pode não estar lá. E é bom às vezes a gente permitir que os outros, e Deus principalmente, nos vejam como de fato somos. E Paulo faz isso aqui em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 7, onde ele começa dizendo o seguinte: vocês julgam as coisas pela aparência. E parece que esse texto foi escrito ontem, e não há 2000 anos atrás. Principalmente para aqueles que vivem rolling, né? O screen do seu fone, ou seja o que for, e observando a vida das outras pessoas, não por aquilo que de fato a vida é, mas por aquilo que elas projetam no seu Instagram, no seu profile, ou seja, no que for. E são tentados a comparar a realidade da sua vida com a vida imaginária ou projetada da outra pessoa. E às vezes se sentem inadequados, se sentem infelizes, se sentem menos do que alguma coisa. E Paulo continua dizendo, se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar novamente sobre isso. Pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. Você não é melhor do que eu. É o que Paulo está dizendo. E eu não sei se você quer aproveitar a ocasião, mas dizer para a pessoa que está ao seu lado, olha, você não é melhor do que eu. Só não começa uma discussão. É uma frase curta. Você não é melhor que eu. É o que Paulo está dizendo. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco da minha autoridade às vezes, eu não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentado a assustar vocês com minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está aqui em pessoa, ele não impressiona. E quando Paulo fala, é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre aquilo que escrevemos em nossas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar, ou não queremos nos comparar com aqueles que se julgam mais importantes. Primeiro, eles resolvem quais medidas irão usar para se medir. E depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. E eles não são sábios ao fazerem isso. Eu gostaria de chorar mais. E às vezes eu acho que eu até já choro bastante, mas eu queria chorar mais. Eu choro ouvindo uma música, eu choro assistindo filmes, não é? E esses dias foi interessante lá em casa, porque a televisão estava ligada e estava passando, e eu espero que ninguém julgue minha masculinidade por causa disso, mas estava passando aquele filme Sweet November, não é? Com Ken Reeves e a... O nome dela? Esqueci o nome dela. A outra atriz, sul-africana. E Sweet November. E interessante é que estavam lá em casa, as 3 estavam lá em casa, Ângela, André e Adriana. Elas estavam conversando alguma coisa. E eu imagino que elas deveriam estar atentas no filme. Mas elas estavam conversando. Enquanto elas conversavam distraídas, eu estava atento no filme. E daqui a pouco eu estou chorando pela 10ª vez naquele mesmo filme. E meio constrangido, porque eu não quero que elas vejam que eu estou chorando, né? Enquanto elas estão conversando sobre qualquer bobagem ali na cozinha, ou seja o que for. Mas eu sou assim. Eu lembro, no entanto, que o primeiro filme que eu chorei na minha vida foi quando eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E estávamos todos crianças assistindo o filme Dumbo, o Elefante.
E eu lembro que eu assisti aquele filme, e é interessante, ele é um filme bem triste, né? Principalmente para uma criança assistir, que eu fiquei inconsolável. E esses dias eles relançaram Dumbo. E assim que eu vi, não sei onde, que Dumbo ia passar novamente, relançado, não é? Um remake do filme. Oi? Alguma coisa abriu aí. Tá bom. E quando eu percebi que eles relançaram o filme, eu até pensei assim, eu acho que eu vou lá assistir de novo. Mas depois eu pensei o seguinte, vai ser meio estranho, né? Meio embarrassing, porque imagina um cara da minha idade num cinema cheio de criancinha de 7, 8 anos, e eu chorando e ele não, né? Acho que vai ser meio creepy também. Eu disse, é melhor eu não ir. E eu não fui. Mas no filme Dumbo, o elefante, ele nasce com um defeito. Ele nasce com defeito. Só que aquele seu defeito se torna no futuro a sua grande virtude, que permitiu que ele realizasse algo excepcional. E o título do sermão de hoje, que está aí na tela, qual é o seu defeito, eu tirei daí. E talvez alguns já estejam questionando, mas que ligação é essa entre Paulo e Dumbo? Fica tranquilo que a gente vai chegar lá, tá bom? Mas feche os teus olhos, querido Deus. Obrigado porque estamos aqui na tua presença. E a tua palavra foi aberta. E nós precisamos que essa tua palavra nos fale, se torne viva. O mais importante, Pai, no entanto, não é aquilo que vai ser dito, mas é a maneira como nós receberemos. Por isso, abre o coração, abre a mente de cada um. Dá-nos uma disposição de ouvir a tua voz e sermos impactados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E eu imagino que eu chorei bastante com Dumbo, não é? E essa historinha me acompanhou minha infância inteira. Porque talvez eu tenha me identificado com ele, não pelas minhas orelhas, que eu sei que são maiores do que talvez eu gostaria que fossem, mas talvez porque durante toda a minha infância eu me senti um pouco meio que fora de lugar. Eu nunca fui grande o suficiente, nunca fui forte o suficiente, nunca fui velho o suficiente para estar ali no meio, para pertencer. E eu sempre achei que tinha algo de errado comigo. Hoje eu entendo que a razão maior era principalmente porque os meus 2 irmãos são mais velhos do que eu, e são bem mais velhos do que eu. O do meio é 4 anos mais velho do que eu. E hoje eu entendo isso, que realmente é difícil crianças de 7, 8 anos brincarem com uma de 2, 3 anos de idade, e eu nunca conseguia pertencer, nunca conseguia estar lá. Eu imagino que eu fui a única criança que chorou para ir para a escola, porque eu não entendia por que eles podiam ir e eu não podia. Se eu soubesse o que viria, né, eu não teria implorado. Mas eu acabei indo para a escola mais cedo do que o normal. Terminei meu ensino médio com 16 anos de idade, porque fui muito cedo para a escola. E mesmo assim nunca resolveu. Porque quando eu cheguei no primário, eles foram para o ensino médio. Quando eu cheguei no high school, eles foram para a universidade. E eu nunca consegui estar também ali junto. Eu sei que tem alguém aqui que tem passado a vida correndo atrás de um padrão que você nunca consegue alcançar. E que talvez olha para os outros, ou olha para você mesmo, e às vezes sente que tem alguma coisa que não deveria estar aí. Tem alguma coisa que deveria ser diferente na sua vida, no seu coração. Às vezes correndo atrás e nunca alcançando. E como resultado desse sentimento de inadequação, você começa a achar que tem algum defeito, alguma coisa que o desqualifica, que não permite ou não permitirá que você seja plenamente feliz, que você se sinta um filho de Deus, que você desfrute da salvação, que você tenha vitórias, que tenha uma vida repleta de propósito. E vamos ser sinceros, se nós formos falar de defeitos, existem tantos personagens na Bíblia que tinham algum defeito, não é? Olha a história de Sansão, por exemplo, não é? Que camarada complicado, tremendamente forte, mas ele sabotava a sua própria vida. Tomava decisões erradas na vida, casou com alguém que não deveria, trouxe influências para a sua vida negativas, mas mesmo assim Deus usou até no último momento de sua existência. Olha Jonas, Deus teve tanto trabalho para pegar e levá-lo para Nínive, para ele... O sermão dele era o seguinte, 40 dias e Nínive vai ser destruída, acabou, era o trabalho dele. Olha que sermão! Qualquer um poderia ter feito isso. E Deus teve tanto trabalho, fazer um peixe engolir Jonas, vomitar na praia, carrega para um lado, empurra para o outro. E quando ele chega lá, tudo o que ele tinha para dizer era isso.
E o pior é que Jonas tinha essa atitude negativa também, porque Jonas, ele vivia reclamando. Ele não gostava de pessoas, a tal ponto que quando a sua audiência se converteu, ao invés de ficar feliz, ele ficou triste. Ele não era um cara que tinha, sabe, people's skill, ele não gostava de estar junto das pessoas. E Raabe? Raabe era uma meretriz. E a gente às vezes usa a palavra meretriz porque é uma espécie de eufemismo, né? Raabe, ela era uma prostituta. E Deus, de alguma forma, usou aquela mulher, não sei bem por quê, mas talvez uma das grandes qualidades de Raabe é porque ela sabia bem esconder pessoas na sua casa quando elas não queriam ser descobertas. E Deus usou Raabe para isso. E ela escondeu aqueles 2 homens na sua casa e ninguém encontrou. E ali foi a porta aberta para que o povo de Deus entrasse na terra prometida. Mas Deus a usou. E quando eu olho para a história desses homens, eu fico pensando, você tem que ter muito cuidado. Quando você avalia as pessoas, muito cuidado. Quando você decide no seu coração quem Deus pode ou não pode abençoar, quem Deus pode ou não pode usar, quem Deus chama e quem Deus não chama, você tem que ter muito cuidado com os seus critérios. E aí eu olho Paulo nesse verso. E eu fico surpreso que Paulo tenha que fazer o que está fazendo, principalmente a essa altura de sua vida. Porque se você prestou atenção no verso que nós lemos, Paulo está defendendo aqui suas credenciais. Havia esse grupo de pessoas ali em Corinto que estavam tentando derrubar Paulo e acabar com o seu ministério. E eles estavam espalhando a notícia na igreja dizendo o seguinte, olha, Paulo, as suas cartas são muito boas, mas quando ele está presente, ele é fraco, ele é fraco. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando o seguinte, como que pode? É Paulo. Eu posso entender se você questionar Jonas, se você questionar Sansão, se você questionar Raabe, mas questionar Paulo, aquele que levou o evangelho aos gentios, além das fronteiras, sabe, do povo judeu. Porque naquela época muitos acreditavam que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus, mas aí Paulo vem e diz que não, que o plano de Deus é que todos sejam incluídos. E esse todos inclui você. O evangelho inclui você. Jesus morreu por você também. E quando eu olho é Paulo, irmãos. Paulo era um cidadão romano. E porque Paulo era um cidadão romano, Paulo ele podia entrar em lugares que outros não entravam. Paulo era extremamente qualificado. A Bíblia diz que Paulo estudou sob a direção, a coordenação de um rabi na época chamado Gamaliel. Um dos rabis mais inteligentes que já existiram. Era o guru da época. Todo mundo queria estagiar com ele, todo mundo queria trabalhar com ele. Paulo estagiou com ele. Paulo era o cara. Deus usou Paulo para ele escrever 23% do evangelho. Se você contar todas as palavras no grego, né, a língua no qual o Novo Testamento foi escrito, sua maior parte, 23% do Novo Testamento é sobre Paulo ou escrito por ele. É muita coisa, sobre uma pessoa. Super talentoso. Levou o evangelho para a Europa, para a Ásia, norte da África, poliglota. Paulo tinha essa mente filosófica, capaz de argumentar com as pessoas, capaz de perceber o raciocínio por trás das perguntas, por trás dos pensamentos. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a questionar ele. E começaram a dizer o seguinte, bem, Paulo não é bem isso que ele diz ser. Paulo não é aquilo que deveria ser. Eu não sei se por causa do passado dele, porque ele foi perseguidor, ou eu não sei se era algo na sua aparência, nas primeiras impressões, porque o verso 7 é muito importante, porque Paulo começa dizendo o seguinte, o problema é que vocês estão julgando e olhando as coisas num nível superficial. Vocês estão julgando pela aparência. E toda vez que você julga alguma situação pela aparência, toda vez que você olha para alguma situação superficialmente, você vai errar no seu julgamento. Porque a tendência é que você vai olhar aquilo que os olhos veem. Você vai perceber aquilo que é exterior. E aí você vai ver as limitações, você vai ver os problemas, vai ver os pecados, vai ver as dificuldades, vai ver os defeitos, mas nunca vai enxergar a situação ou a vida da perspectiva de Deus. Eu sei que tem alguém aqui hoje que talvez esteja olhando a sua vida
ou a vida de alguém, mas de maneira superficialmente. E aí você está vendo as limitações, seja espirituais, intelectuais, problemas na vida, preconceito, passado. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você uma coisa: olhe de novo. Eu vim pedir para você olhar de novo, porque na maioria das vezes a primeira impressão nunca é a verdadeira. Eu acho, eu penso, eu sinto. Vocês já perceberam que tem pessoas que vivem a vida inteira nesse nível superficial do eu acho, eu penso, eu sinto, eu imagino, sempre no nível superficial, e aí nunca conseguem ver aquilo que de fato é na perspectiva de Deus? Olha para Moisés, por exemplo. No nível superficial, quem era Moisés? Era um pastor de ovelhas com um cajado na mão. Mas no dia que Moisés teve a coragem de olhar sua vida além da superfície e acreditar no plano de Deus e esticar aquele cajado sobre o mar, ele viu aquele mar se abrir e o povo de Deus passar. Olha Davi, por exemplo. Quem era Davi, irmãos? Era um garotinho com um estilingue na mão. Mas quando Davi teve a coragem de acreditar que aquilo era mais do que um estilingue, mas era uma arma nas mãos de Deus, era um instrumento nas mãos de Deus, aquela pedrinha foi capaz de derrubar gigantes, mas ele teve que crer, ele teve que usar. O dia que Eliseu chegou na casa daquela mulher, e ela tinha apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha, e ela só conseguia ver isso, e ela disse: olha, o que eu tenho aqui não é suficiente, não vai resolver minha vida. Mas aquele pouquinho nas mãos de Deus foi suficiente para dar início a uma nova história em sua vida. Por isso que eu quero que você entenda hoje, sabe, pare de olhar a sua vida, ou seja o que for, no nível superficial. Pare de julgar pela aparência. Porque aquilo que você tem hoje em suas mãos pode não ser nada na sua visão, mas é o suficiente para Deus começar uma nova história em sua vida. Não julgue pela aparência, é o que Paulo diz no verso 7. O interessante é que Paulo está tendo que responder essas perguntas, sabe, a essa altura em sua vida. Eu fico surpreso com isso. Porque como eu já falei, Paulo está lá, irmãos, lá no, sabe... Mas ele ainda está respondendo essas perguntas. Será que eu consigo? Será que eu tenho? Será que Deus está comigo? Será que vai dar certo? E às vezes eu penso que essas são perguntas que na realidade nunca vão nos deixar, nunca vão embora. Porque você acha que quando você chegar numa certa idade elas vão embora? Que quando você chegar num certo padrão financeiro elas vão embora? Que quando você atingir um certo ponto em sua vida estudantil ou sua carreira profissional elas vão embora? Ou quando você chegar num certo peso na balança ou no supino, elas vão embora. Mas não vão. Nunca acaba. Porque sempre vai ter um novo desafio. Sempre vai ter uma nova história. Sempre vai ter um outro problema. Sempre vai ter alguém maior, mais jovem. Vai ter uma situação inesperada. E nunca acaba. Davi foi um exemplo disso, não é? Uma vida cheia de desafios. A gente fala muito do gigante que ele derrubou Golias. Mas vocês sabem que Davi ele enfrentou muitos gigantes na vida? A Bíblia fala que Golias não foi o único gigante na vida dele, é o mais conhecido. Mas a Bíblia diz que Davi, ao longo da vida, enfrentou vários gigantes. E quando todos estavam mortos, ele teve que enfrentar o pior de todos, que eram os gigantes que estavam dentro do seu coração. Os seus problemas familiares, seus issues com o seu pai, que ele carregou e projetou nos seus filhos, os pecados do seu coração, os piores gigantes estavam dentro dele. Mas nunca acabou as suas lutas. Eu vejo isso em minha vida, sabe? É interessante. Adolescente, lutando para encontrar identidade, me apaixono por uma profissão, Deus dá um tapa, manda para o ministério. E aí eu lembro que eu comecei dali, saía de Recife, eu estou falando de coisas há mais de 30 anos atrás, né? Naquela época viajar era complicado. E eu lembro que eu saía de Recife, pegava um ônibus, passava 2 dias do Nordeste do Brasil, indo para São Paulo, onde ficava o seminário, 2 dias dentro do ônibus. 2 dias, 48 horas. Você acordava, dormia e estava dentro do ônibus ainda. E a melhor parte da viagem é quando alguém resolvia abrir aquele pote com a comidinha que tinha trazido de casa. E aquele cheiro impregnava pelo ônibus, sabe? E da metade da viagem para frente era só muita oração.
E eu lembro que quando chegava lá, era uma grande família, porque em 2 dias você tinha chance de ouvir a história de todo mundo. Quando chegava na rodoviária, se despedir, era choro para lá, abraço, boa sorte, Deus te abençoe. Era incrível. E aí você chega, e quando eu penso que os desafios terminam, e vem a formatura, aí eu me caso um dia. E vocês não imaginam o trabalho que essa mulher me dá. Estou brincando, irmãos. Eu é que dou trabalho. Eu que dou o trabalho. Mas é meu casamento. E aí a vida muda. E aí vem os desafios da vida, e você vai para um lado e vai para o outro, e sempre quando a vida está bem, Deus parece que vem, tira as situações, e vai te arrastando e dando um tapinha, até que veio o maior tapa de todos, e vimos parar aqui na Austrália. E aí vem essa história. E aí vem os filhos, né? E outro capítulo dos filhos, quando eles são pequenos. E eu não vou falar isso para não desanimar quem tem os filhos pequenos ou as que estão grávidas, né? Mas espera crescer. Mas não chega nunca. Quando você acha que o trabalho está terminado, não está. E Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Por que Paulo dizia, eu prossigo para o alvo? Ele nunca falou, eu cheguei no alvo, mas eu prossigo. Eu prossigo porque nunca chega. E nessa jornada, a confiança em Deus é essencial. A confiança de que Deus cuidou do teu passado. Ele morreu na cruz, Ele cuidou do teu passado. Não te preocupa com o teu passado. A confiança de que Ele está contigo aí hoje, agora. E a confiança de que Ele vai cuidar do teu futuro. De que é Ele sempre. Você precisa dessa confiança, porque essa jornada ela não termina até que Cristo volte. Mas o que mais me surpreende é que Paulo, a essa altura de sua vida, depois de ter feito tudo o que ele já fez, o mais bem-sucedido apóstolo da história, ele ainda está respondendo a essas perguntas àquela igreja. Para mim isso é insano. Jonas, Raabe, com certeza, mas Paulo tinha uma confiança, irmãos. E a confiança de Paulo na vida, sua certeza na vida, não era por causa do seu currículo, não era por causa do seu intelecto, não era por causa da sua formação, da sua herança familiar, das suas realizações na vida. A confiança de Paulo na vida, ele é muito claro, vinha de uma única coisa, uma única certeza ele tinha. Eu pertenço a Cristo. E ele diz isso nesse verso, se vocês pertencem a Cristo, eu pertenço a Cristo. Vocês podem perguntar sobre a minha origem, podem pegar o meu currículo, podem ver o que já realizei na vida, mas Paulo dizia, não é nisso que está a minha confiança, eu pertenço a Cristo. A quem você pertence? É a minha pergunta para você hoje. Quem é o teu dono? A quem você pertence? Quem é o dono da tua vida? E sabe, quando eu penso na minha vida, eu tenho algumas convicções. E uma delas é essa, que eu pertenço a Cristo. Não porque eu escolhi, muito mais Ele me escolheu. E acredito que com muitos aqui foi assim também, Deus foi atrás de você. Mas mais do que pertencer a Ele, eu pertenço a isso aqui. Eu pertenço a esse lugar. E quando eu digo esse lugar, eu não estou falando do mundo, eu estou falando, sabe, desse lugar, do reino de Deus. E eu sei que tem pessoas que estão aqui que talvez tenham dificuldade de acreditar nisso. Que você pertence a Ele, que você pertence aqui, a esse lugar. Talvez você seja até batizado, tenha o teu nome no livro, sabe, traga a tua Bíblia para a igreja, mas lá no fundo você pensa o seguinte, se as pessoas soubessem o que eu faço ou o que eu penso, elas me expulsariam daqui. Mas eu quero que você pense o seguinte, que você pertence aqui. E sabe, só em pensar que talvez por alguém descobrir algo em sua vida, você seria kicked out daqui, não é? Para mim só esse pensamento já é trágico. Porque se há um lugar no mundo, irmãos, onde alguém, por mais quebrado que esteja, pertence, é a este lugar. Esse é um lugar para os quebrados de coração. Esse é o lugar para aqueles que estão feridos, para aqueles que se sentem menos, para aqueles que se sentem desqualificados, para aqueles que não se sentem no padrão de Deus, para aqueles que se sentem longe. Esse é o lugar.
E sabe, todos nós temos nossas inseguranças. E eu confesso para vocês, eu tenho as minhas inseguranças também. E se eu ajo aqui, às vezes, com confiança, com, sabe, determinação, não é porque eu me acho capaz, gifted ou eloquente, não é isso, irmãos. A única confiança que me acompanha em minha vida é a convicção de que eu pertenço a Ele, de que a minha vida pertence a Ele, e que eu pertenço a esse lugar. Essa é a minha casa. Eu moro na minha casa, eu durmo lá, mas o reino de Deus é onde eu pertenço, esse é o meu lugar. E Paulo olha para aquelas pessoas e ele diz o seguinte: digam a todos esses super apóstolos que eu pertenço a Cristo. E eu vou dizer uma coisa, sempre vai ter alguém na sua vida para dizer que você não pertence. Sempre vai ter alguém. E é interessante quando a gente muda, às vezes, de cidade, de igreja, alguma coisa assim. Eu lembro uma vez que nós fomos trabalhar numa grande igreja no Brasil, eu e Ângela, e as meninas já estavam nascidas também. E eu lembro que nós chegamos nesse lugar. E enquanto eu estava lá na frente, o meu primeiro sermão pregando, alguém chegou juntinho de Ângela, e ela me contou depois, e a pessoa disse o seguinte: irmã, tudo bem? Sempre aquele jeito, né? Você sabe que o inimigo, ele chega assim sorrindo, né? Irmã, tudo bem? Ela disse: tudo bem. E a pessoa perguntou: a irmã prega? Ela olhou assim e disse: não, eu não prego, não. Aí disse: pois é, a esposa do pastor anterior pregava. Olha só, sabe? Sempre vai ter alguém para chegar e dizer que você não é, que você não pertence, que esse não é o seu lugar, que você não está à altura, que você é desqualificado. Sempre vai ter alguém. Eu lembro quando eu cheguei na igreja do colégio, da universidade, 2.000 membros. Eu lembro que quando eu cheguei lá, meu primeiro sábado, e um colega meu conversando comigo disse: rapaz, eles vão te engolir vivo. Seminário de teologia fica ali, professores de teologia, doutores em teologia, doutor em não sei o quê, gente que fala hebraico, que fala, sabe, as línguas que... E eu subo lá no púlpito, imagina o nível de insegurança que você não está. Eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, eu lembro, quando um dia eu chamei um desses professores, não é, com doutorado na Andrews, em Michigan, sabe, um cara super inteligente, e eu disse: rapaz, posso te colocar para pregar aqui uma vez por semestre? E ele falou baixinho para mim: por favor, me coloca no máximo uma vez por ano. E eu disse: mas por que você é tão... E ele disse: rapaz, você não imagina quão nervoso eu não fico. Toda vez que eu vou pregar no sábado de manhã, eu não durmo na noite anterior, eu tenho disenteria antes de ir para a igreja. E aí ele começou a contar e eu comecei a feel bad about myself. Eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo, né? E eu disse: eu sou normal. Não que eu tenha as mesmas reações dele, viu? Vocês não. Entendeu? Mas sabe, sempre vai ter alguém. E às vezes esse alguém pode ser você mesmo, que é pior. Você mesmo. E eu sei que você não é perfeito. Eu sei que você talvez grita com seus filhos em casa. Eu sei que você tem pecados que você não venceu. Eu sei que você não é aquilo que você gostaria de ser. Que ainda há coisas no seu coração que você gostaria que não estivessem lá. Mas eu quero que você tenha hoje uma convicção aqui. Você pertence a Cristo. Você pertence a esse lugar. E o mesmo Paulo afirmou em Filipenses 1,6 que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a trabalhar na tua vida, ele vai terminar. E se Deus não desiste, por que que você vai desistir? Por quê? Eu não estou falando isso para que você saia daqui e distorça minhas palavras e diga: não, o pastor falou que não importa meus defeitos, os problemas que eu tenho, Deus vai me usar de qualquer jeito, Ele vai me abençoar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando aqui não é para você usar como desculpa para não crescer, para não mudar, para não tomar decisões em sua vida, para não obedecer a Deus, para não permitir que Deus continue trabalhando em tua vida e te transformando. Não é isso. Mas eu quero que você tenha convicção de uma coisa, que o amor de Deus, ele não é uma recompensa para a sua transformação. Ele é o agente que provocará a transformação em tua vida. Você precisa crer que você pertence, para que essa graça e esse poder possa transformar você. Sabe? Vocês sabem esses sermões que dizem que quando nós chegarmos aos céus, nós vamos nos encontrar debaixo da árvore da vida?
Eu estava um dia com um pastor desses que eu convido para vir aqui, a gente estava no carro batendo um papo, e aí a gente começou a imaginar uma situação, e a gente disse, cara, já imaginou? Se todo mundo que está marcando encontro com alguém debaixo da árvore da vida, tiver lá no dia, né? Não vai caber, essa árvore tem que ser gigantesca, né? Todo mundo marca um encontro, olha, talvez nunca mais te veja, mas a gente se encontra na árvore da vida, né? Esse vai ser o ponto de encontro, né? Que a gente não sabe o que é que vai ter mais lá. A árvore a gente sabe, então é lá o ponto de encontro. E eu lembrei daquela história do garoto que um dia chegou para falar com o pai. E disse, pai, eu ouço todo mundo falar que quando chegar no céu, a primeira pessoa que eles querem conversar é Jesus. E o pai disse, filho, todo mundo quer falar com Jesus. E o garoto parou e disse assim, eu acho que a fila vai ser meio comprida, não vai não? E o pai olhou e disse, filho, vai estar meio comprida realmente, todo mundo querendo falar com Jesus. E o que você acha que a gente deve fazer? E o filho disse, pai, talvez a gente podia ir conversar com outros personagens da Bíblia. E o pai disse, boa ideia, né? Você pede para alguém guardar a tua senha, 6 bilhões, 300 milhões e 20 e tanto, é tua senha. Você não perdeu o lugar da fila e vai falar com outros. Quem sabe você poderia ir falar com Jonas. Eu imagino que vai ter muita gente querendo falar com Jonas. Com essa atitude negativa dele, eu acho que ele vai estar lá sozinho no canto. Talvez você poderia falar com Bartolomeu, porque eu acredito que até esse momento você nem sabia que Bartolomeu era um discípulo de Jesus. E eu imagino que Bartolomeu vai estar lá num canto. Você pode passar o dia inteiro batendo papo com ele. Você pode também falar com Raabe. Você pode ir lá ver Raabe. E sabe, tem uma lenda judaica que diz que Raabe, ela foi uma das mulheres mais bonitas que já existiram em toda a história de Israel. E ela é chamada na Bíblia de Raabe, a prostituta. E eu imagino que você está lá no céu, e você está ali, né, e tudo é a imaginação. E você vai lá falar com Pedro. E você diz, Pedro, olha, eu estou procurando e eu quero, porque ele está cuidando da lista, né? E você vai lá e diz, eu quero falar com Raabe, a prostituta. E Pedro pega o iPad dele, ele começa a passar procurando. E ele diz, você falou quem? Raabe, a prostituta. Não, Pedro, não fala alto, a gente está no... E Pedro olha na lista. E ele diz, aqui a gente não tem ninguém com esse nome. Mas espera aí. Eu tenho aqui uma Raabe, a justa. Porque aqui em cima, a gente não olha para as pessoas de acordo com os seus defeitos, com o seu pior momento de sua vida, com as suas limitações, com os pecados que foram cometidos. Aqui em cima, a gente olha para as pessoas através do olhar de Jesus Cristo. E o mesmo sangue que purificou a vida dela, simbolizada por aquele fio vermelho que ela pendurou na muralha de Jericó, era o sinal para que eles soubessem que não é que agora era o momento. Aquele mesmo sangue simbolizado por aquilo ali, é o mesmo sangue que a purifica, é o mesmo sangue que te purifica. É nesse sangue que há poder. É esse sangue que te lava. Por isso não importa se você ainda tem defeitos em tua vida, ou se acha às vezes desqualificado. Você é perdoado. Você é salvo em Jesus. Você é redimido. E eu vou dizer mais, irmão. Se você quiser falar com alguns personagens na Bíblia, lá no céu, você vai ter algumas surpresas, viu? E uma delas vai ser Paulo. Vai ser uma surpresa. Porque o verso 10 diz de forma clara que Paulo aparentemente não era na superfície aquilo que nós achamos que ele era. Parece, pelo que Paulo escreve, inclusive na sua carta aqui de Coríntios, que Paulo escrevia muito bem. As suas cartas eram poderosas. Mas quando Paulo se levantava para pregar, as pessoas olhavam e... prefiro a carta, prefiro ler do que ouvi-lo. Apolo, que era um contemporâneo dele, era um tremendo orador. Tremendo orador. Cara eloquente, Apolo. E as pessoas sempre o comparavam com Apolo. E eu pensava outro dia o seguinte, naquela época eles não tinham equipamento de gravação que nós temos. Então, você nunca vai ter o privilégio de ouvir Apolo. Nunca.
nunca vai ouvir Apolo, embora ele tenha sido o cara. Você nunca vai ouvir Apolo. Você é capaz de citar, por exemplo, um texto que Apolo escreveu na Bíblia? Um texto, um verso. Eu posso esperar, se quiser procurar. Um verso de Apolo na Bíblia. Só não vale inventar, né? Você sabe que às vezes a gente inventa alguns versos na Bíblia, né? Tem gente que acredita que aquela frase que diz assim, que Deus ajuda quem cedo madruga, está na Bíblia. Não está, irmãos. Pode até ser verdadeira, mas não está, né? Eu lembro um culto cheio de garoto da escola. E sabe aqueles cultos que você pede para alguém dizer um verso de memória? Todo mundo diz um verso de memória. E tem gente que entra em pânico quando isso acontece, porque você só sabe um ou dois. Jesus chorou, Deus é amor, o Senhor é o meu pastor, e você fica torcendo para ninguém dizer o seu verso, senão você não vai dizer. O que é que você vai dizer? Vai passar vergonha em público. E eu lembro os garotos dizendo o verso e a rodinha chegando. E aí chegou no rapaz e ele tremendo, suando de frio, não sabia o que dizer, e o povo pressionando ele, fala, é a tua vez, é a tua vez. E ele não sabia o que dizer, e quem não chora não mama. Também não é inspirado, não está na Bíblia. Pode até ser verdade, mas não é inspirado. Apolo. Você lembra de algum verso que Apolo escreveu? Eu não lembro, irmãos, porque não está. Mas e Paulo? E Paulo? Sabe o que isso me faz pensar? Se Paulo tivesse sido um orador eloquente, talvez ele nunca teria pego uma pena para escrever, uma caneta para escrever. Você percebe que Deus pode usar você mesmo em suas limitações? Que aquilo que é a sua limitação pode se transformar na sua virtude? Aquilo que você acha que é o que falta, mas Deus te deu algo de outro lado que está sobejando e você não percebe porque está reclamando pelo que falta? Se Paulo tivesse sido um bom orador como era Apolo, talvez ele nunca tivesse escrito. Talvez Corinto, ao invés dele escrever, ele teria dito pessoalmente. E aí nós nunca saberíamos o que ele escreveu, porque eles não tinham equipamento de gravação naquela época. Eu fico feliz, irmãos, porque Paulo nunca olhou para as suas limitações, mas olhou para a potencialidade em Deus. E foi porque Paulo um dia pegou uma pena, que nós temos Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados o quê? Segundo o seu propósito. Filipenses 3, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quantas coisas que nós temos hoje escritas na Bíblia, 23% do Novo Testamento, porque Paulo sabia de suas limitações e seus defeitos. Mas ele preferiu acreditar na graça de Deus e que Deus poderia usá-lo, apesar das limitações que ele possuía. Eu quero terminar hoje fazendo um apelo a você. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero que você saia daqui acreditando que você pertence a Ele. Você pertence aqui, esse é o teu lugar. Não acredite no que outros falam, não acredite no que o teu coração te fala. Não viva a vida na base da superfície, julgando a sua própria vida pela superfície. O que eu acho, o que eu sinto. Sabe, creia que você pertence a Ele, você pertence aqui. E nessa jornada que é a nossa vida, não se preocupe com os defeitos. Apenas venha a Ele, todo dia venha a Ele. E permita que a sua graça te cubra, que o seu poder te transforme. E Deus vai te usar nas suas limitações. E talvez nas tuas limitações Ele poderá ser mais útil em tua vida do que se você tivesse tudo aquilo que você acha que precisaria ter para ser uma pessoa completa. Você crê nisso? Fecha os teus olhos, curva a tua fronte, querido Pai. Nós estamos orando a Ti agora, Senhor. E nós levantamos as nossas mãos em direção a Ti, em sinal de que recebemos a Tua bênção nesse momento, Pai. Em sinal de que a nossa vida está à Tua disposição. Talvez olhamos, Senhor, e não sejamos ainda aquilo que gostaríamos de ser. Talvez exista aí um gap entre aquilo que é o Teu plano para a nossa vida e a realidade do que vivemos. Mas, Senhor, nos recebe hoje em Tuas mãos, com nossas virtudes e defeitos, com as coisas grandes e pequenas, com as vitórias e com as derrotas também. Mas, Pai, acima de tudo, toma a nossa vida em Tuas mãos.
para que possamos desfrutar da alegria de uma vida ao lado de Jesus Cristo, da certeza do perdão e da vida eterna, e acima de tudo de uma vida útil e repleta de propósito nesse mundo caótico e perdido e sem direção. Mais uma vez, recebe-nos e derrama sobre nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.